Olá, querida, tudo bem? Bem-vinda à imersão em gastronomia e alimentação natural. Essa é a nossa primeira aula. Comece por aqui. Depois, no final dessa aula, eu vou te contar onde estão as outras duas aulas de hoje, ok? Mas por enquanto, vamos para cá. Hoje nós temos o que é e o que não é a alimentação natural. Afinal de contas, estamos todas aqui reunidas buscando a alimentação natural. Mas o que é e o que deixa de ser alimentação natural? Então, essa aula a gente já vai alinhar as nossas expectativas. Vamos ver aqui se a gente está conversando a mesma língua para então a gente seguir aprofundando nessa nossa imersão. Vamos lá? Então, quando eu falo de alimentação natural, o que é alimentação natural? Na minha opinião, ao meu ver, como terapeuta da saúde holística da mulher e chefe de cozinha, a alimentação natural é um dos principais pilares da saúde holística. Então, para falar de alimentação natural, primeiro eu tenho que dar uma breve explicaçãozinha do que é saúde holística, certo? Quando a gente fala de saúde holística, né, de terapias holísticas aqui no Ocidente, geralmente a gente vai defini-las como terapias, né, práticas que buscam a saúde de corpo, mente e espírito. Mas mesmo corpo, mente e espírito, né, de maneira integrada, por isso que essas práticas às vezes também são chamadas de terapias integrativas ou práticas integrativas. Só que corpo, mente e espírito já é um resumão aqui para o Ocidente, para a gente entender isso um pouquinho melhor. As escrituras védicas do yoga, né, então as escrituras ancestrais do yoga, elas categorizam o nosso organismo em 5 corpos. Então o nosso organismo ele é feito de 5 envoltórios, né, que em sânscrito é chamado de kosha. Kosha pode ser traduzido para invólucro, envoltório, bainha. E são os nossos 5 corpos: corpo físico, energético, mental, intelectual e intuitivo e o corpo espiritual. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é soberano ao outro. Nós precisamos de todos os 5 funcionando bem, em equilíbrio, em harmonia. Precisamos que exista a saúde nos 5 corpos para que nós tenhamos a saúde holística. Vamos lá para os nomes que a gente chama no yoga. O corpo espiritual no yoga, ele é chamado de Anandamaya Kosha. O que é isso? Kosha, né, envoltório, invólucro, bainha, véu. Então ele é o corpo feito de Ananda. Ananda, em inglês, a gente poderia traduzir para bliss. Para o português, nós não temos uma palavra muito adequada para Ananda, porque Ananda é mais sublime que felicidade, Ananda é mais sublime que alegria. Ananda poderia ser traduzido como bem-aventurança, mas não é um termo que a gente usa muito, não é um termo que a gente conhece, né? Mas esse Anandamaya Kosha, né, o nosso corpo espiritual, é o corpo mais sutil que a gente tem, é o que de mais próximo nós temos da nossa alma. E o corpo espiritual, ele precisa de espaço, ele precisa que todos os outros corpos que são menos sutis que ele estejam equilibrados e sadios para que a gente possa atuar, para que a nossa alma esteja o mais conectada possível com esse corpo. Depois, um pouco menos sutil que o corpo espiritual, nós temos o corpo intelectual e intuitivo. Por que eu chamo ele assim? Porque quando a gente traduz do sânscrito Vijnana Maya Kosha, ele é o corpo feito de Vijnana. Vijnana é conhecimento intuitivo. Então, Vijnana aí vai falar do intelecto e da intuição ao mesmo tempo. No Ocidente, a gente tende a separar esses dois, certo? Mas, na visão do yoga, eles não se separam, né? O corpo intelectual, ele é feito de puro conhecimento intuitivo. Já um pouco menos sutil,
que o nosso corpo intelectual e intuitivo, nós temos Manomaya Kosha, que é o corpo feito de mano, mente, né? Manas, vem de mente. Então ele é o corpo mental, ele é o corpo, aquele corpo da primeira impressão, sabe? Gosto, não gosto, né? Ele é o corpo que julga, né? Isso pode ser ruim se a gente deixa a mente agir, né? Sem o intelecto e sem o espírito, mas é super necessário, né? Quando a gente vai decidindo, né? Se quer, se não quer, se vai experimentar, se não vai. Então a mente, ela tá sempre um turbilhão, né? Principalmente quando ela não é educada, né? Então, para a gente atingir o nosso corpo mental, existem práticas como a prática do yoga, né? Dos asanas, existem práticas como a meditação, mindfulness, tudo ali para aquietar esses turbilhões da nossa mente. Depois, um pouco menos sutil, né? Nós temos Pranamaya Kosha, que é o corpo feito de prana. Prana, energia vital. Então, o nosso corpo energético. Ele é mais sutil que o corpo físico, mas ainda assim dá pra gente medir, né? A gente não mede, por exemplo, as ondas cerebrais. A gente não mede um campo magnético. Existe até medição de aura, né? Então, o corpo energético, ele é um pouco mais sutil que o corpo físico, mas ainda assim dá para medir. E o mais grosseiro de todos, né? Grosseiro não no sentido ruim da palavra, mas grosseiro no sentido que a gente consegue pegar, a gente consegue ver, a gente consegue sentir, né? É o nosso corpo físico, que em sânscrito é Anamaya Kosha, o corpo feito de alimento, ana, alimento. Então, o nosso corpo físico inteiro, todos os nossos sistemas, os nossos órgãos, os nossos fluidos, os nossos hormônios, os nossos ossos, tudo isso é feito de alimento. Então, o alimento é a matéria-prima de tudo isso aqui. Se corpo físico não está saudável, corpo energético também não está, corpo mental também não está, corpo intuitivo também não está, corpo espiritual não consegue nem atuar. Então é por isso que eu classifico a alimentação natural como um dos principais pilares da saúde holística, porque é um dos principais razões do nosso corpo estar saudável ou não, é a nossa alimentação, porque o nosso corpo é feito de alimento, certo? Então vamos seguir, falei um pouquinho de saúde holística, vamos seguir com o que é alimentação natural. A alimentação natural é uma alimentação consciente. Por quê? A partir do momento que você vê, que você entende que todo esse corpo ele é formado de alimento, como que você vai comer depois disso sem pensar para onde que isso vai? Sem pensar, nossa, mas é disso que eu quero que o meu corpo seja feito? Né? Então, alimentação consciente não é uma alimentação restritiva, porque não vai te proibir de comer nada. Então, você pode continuar comendo a sua bolacha recheada, mas aí você vai parar e vai pensar, putz, mas será que eu quero que a minha saúde, que o pilar da minha saúde seja bolacha recheada? Né? Não quero que seja um pilar, mas eu quero comer essa bolacha agora. Então, aí você vai balanceando. Então, o que eu vou comer depois disso, né? Qual matéria-prima que eu vou agregar nesse corpo? Como que eu vou construir esse meu corpo e essa minha saúde? Então, é uma alimentação consciente, porque a partir do momento que você viu, né, que você entendeu, não tem como desver. A alimentação natural, ela é procurar consumir o alimento mais próximo possível do seu estado natural. Então, novamente, não quer dizer que eu não vou mais comer a minha bolacha recheada, se eu quero. Mas eu vou pensar, né, vou me dar conta de que a bolacha recheada, ela é um alimento ultraprocessado. E quando eu estou buscando alimentação natural, eu estou buscando o oposto disso. Eu estou procurando algo que seja minimamente processado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu vou comer molho de tomate, né? Vou fazer ali, sei lá, um macarrão e vou usar molho de tomate. Eu paro, eu penso, porque o quê? Eu já estou consciente da minha alimentação, né? Eu penso, qual que é o molho de tomate que eu vou consumir? Será que eu tenho
tempo e disponibilidade para preparar o meu próprio molho de tomate? Porque aí vai ser o quê? Eu vou comprar o quê? Um tomate. E a partir daquele tomate, eu vou fazer o meu molho. Tá o mais próximo possível do natural, certo? Às vezes eu não tenho esse tempo, às vezes eu não tenho essa disponibilidade, às vezes eu não tenho essa disposição. Então eu vou comprar um molho de tomate já pronto. Qual molho de tomate eu vou comprar conscientemente? Né? Se eu estiver buscando o mais próximo possível da natureza, eu pego ali o molho de tomate, leio o rótulo, ó, esse aqui tem tomate, água, sal, açúcar. Né? Conheço todos esses alimentos, eu sei do que eles são feitos. Esse outro aqui tem já um monte de conservante, tem corante, tem coisas que eu não sei o que são, tem nomes aqui que eu não conheço. Será que meu corpo dá conta de digerir tudo isso aqui? Será que eu preciso de tudo isso aqui para eu comer o meu macarrão com molho de tomate? Será que eu não posso pegar um aqui que tem água, tomate e sal? Então, a partir do momento que você está consciente, você passa a buscar consumir o alimento mais próximo possível do seu estado natural. Principalmente, a alimentação natural, ela é o compromisso que você consegue assumir com você mesma hoje. Por que eu falo isso? Porque talvez na minha concepção, a alimentação natural ideal, ela é a alimentação viva, por exemplo, que é só consumir alimentos crus, alimentos germinados e alimentos aquecidos até uma determinada temperatura, onde eles não vão, né, se desnaturalizar. Então, talvez essa seja a minha alimentação natural ideal. Eu consigo adotar essa alimentação hoje? Seja muito sincera com você mesma, porque pode ser que sim, você consiga assumir esse compromisso com você hoje. E parabéns, parabéns para você, você atingiu a sua alimentação natural ideal. Mas pode ser que não, pode ser que ela esteja muito distante da minha realidade. Por mais que eu flerte ali com ela, ela está muito distante da minha realidade. Né? Então, para mim, não vai dar. Né? Eu acho, né? Porque a gente só acha que precisa das coisas. Eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo. Né? Eu sinto que eu preciso, né, ter isso e aquilo na minha alimentação, que não é compatível com essa alimentação que eu considero ideal. Não tem importância isso, porque o ideal, se ele está longe, se ele está no amanhã, ele não é o agora. A alimentação natural, ela exige presença, ela exige que você esteja aqui agora. O que você pode assumir com você mesma hoje? E também não é linear. Não é porque hoje eu decidi, por exemplo, que eu não vou comer laticínios, porque eu acredito que na minha alimentação ideal não cabem os laticínios, que amanhã eu já esteja proibida de consumi-los. Porque ela não é linear, né? A gente pode se permitir ser imperfeita. Então, busque a alimentação natural perfeita sendo imperfeita, permitindo-se ser imperfeita. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender que para a gente se alimentar de maneira natural, a gente não precisa ser perfeita, a gente não precisa ser aquilo que a gente não é hoje. A gente pode começar hoje. E agora que eu falei, né, o que é alimentação natural, eu espero que tenha ficado claro, a gente vai falar também sobre o que não é alimentação natural, para ficar mais claro ainda. Vamos lá? A alimentação natural não é dieta restritiva, porque a alimentação natural, ela não visa restringir. Então, deixa eu ver como é que eu posso exemplificar isso. Muitas vezes, a pessoa vai pensar assim, nossa, mas o que eu vou comer? Né? Se eu for adotar uma alimentação natural, então eu não vou poder comer nada do que eu gosto. E é exatamente o oposto disso, né? Quando a gente procura uma alimentação natural, janelas e portas e caminhos se abrem para você, porque aí você está disposta a comer, a experimentar o novo. A natureza é praticamente infinita. O que você come da natureza infinita? Sei lá, no máximo 30 coisas? Não sei, né? Se for uma alimentação muito variada, às vezes só 3, às vezes, né? Se sua alimentação é muito
muito pequena, mas a alimentação natural ela não é uma dieta restritiva. Então a gente tem que parar de pensar que para a gente comer bem, a gente precisa deixar de comer as coisas. Para a gente comer bem, a gente precisa, inclusive, ampliar o nosso paladar e não restringir. Isso é a minha concepção de alimentação natural, deixando isso muito bem claro para vocês. A alimentação natural não é necessariamente vegana, crua, viva, low carb, fit, light. Pode acrescentar aqui o que você quiser aqui para frente. Porque a gente pode ter alimentos low carb, a gente pode ter alimentos vivos, alimentos crus numa alimentação natural, mas a alimentação natural não se restringe a esse tipo de alimentação, né? Então, pode ser vegana, pode ser à base de plantas, pode, né? Mas esse compromisso você consegue assumir hoje? Ou você consegue ser imperfeitamente vegana hoje? Né? Então, tente, seja quem você é. Né? Você pode, claro, né? Quando a gente se aceita do jeito que a gente abre caminho para chegar naquilo que a gente quer ser, que a gente deseja. A alimentação natural não é a mesma para todo mundo. Aí que tá. Se você veio aqui esperando que eu te passasse uma lista dos alimentos bons e uma lista dos alimentos ruins, isso não vai acontecer. Porque o que para mim funciona pode não funcionar em nada para você. O que eu gosto, o que agrada meu paladar, pode não agradar o seu. O que faz bem para o meu organismo pode não fazer bem para o seu. Então, a alimentação natural não é a mesma para todo mundo. E principalmente, a alimentação natural não é responsabilidade de outra pessoa. Então você não pode entregar a sua saúde nas mãos de outra pessoa. Você tem que assumir o compromisso de adotar uma alimentação natural. Ninguém pode fazer isso por você. Então, o seu médico, ele não pode te passar, imprimir ali uma dieta e te entregar e falando, olha, assim você vai ficar saudável e você pega aquilo ali. Ótimo, então vou seguir isso aqui à risca e serei saudável, minha saúde está em suas mãos. Isso não deve acontecer na alimentação natural. Você pode, deve procurar ajuda profissional para você, né, saber ali o que está faltando no seu organismo, o que está sobrando no seu organismo, como é que está tudo ali, como é que estão seus exames, já checou, né? Legal, muito importante você saber disso, mas não é responsabilidade do médico. Não é responsabilidade do médico dizer o que você pode comer, o que você não pode comer. Não é responsabilidade do restaurante preparar a alimentação mais saudável possível para você. Você pode sim comer fora, em restaurantes bons, né? Eu amo descobrir restaurantes veganos novos, né? Restaurantes saudáveis novos, adoro. Mas eu não posso entregar a minha alimentação natural para eles. Não posso dizer, agora é responsabilidade sua, faça aí para mim do jeito que tem que ser para mim. E agora vem cá. Da mesma forma que não é responsabilidade de outra pessoa cuidar da sua alimentação natural, também não é responsabilidade sua cuidar para que outras pessoas adotem a alimentação natural. Já parou para pensar sobre isso? Porque geralmente, se você tem o hábito, o costume de cozinhar para outras pessoas, eu tenho esse costume. Eu sinto que eu preciso oferecer o melhor para essas pessoas. Quando a gente cozinha para alguém, normalmente a gente ama essa pessoa, não é verdade? Mas a gente também não pode achar que é nossa responsabilidade fazer com que essas outras pessoas ou essa outra pessoa se alimente de maneira natural. Então lembre-se disso quando você for cozinhar. Você prepara o seu, você faz da forma como você acredita, mas não se pode agradar a todos. E não é porque você viu, porque você tomou consciência de que aquilo é o melhor para você, que as outras pessoas que vivem com você têm que concordar com isso, tá bom? Vamos seguir. Para quem é a alimentação natural, afinal de contas, então? A alimentação natural é para quem busca cuidar da saúde a partir da alimentação. Então, a alimentação natural é sim para você, a alimentação natural é para mim, a alimentação natural é para todos que estão dispostos a se alimentar com consciência.
A alimentação natural faz sentido para você? Essa alimentação natural aqui, que eu estou passando para você, que eu estou explicando para você, que é aquela que eu acredito. Você também acredita nela? Faz sentido? Então, se faz sentido, já deixa aqui nos comentários, ó, hashtag faz sentido, para eu saber se eu me conectei com você, se a gente está conversando a mesma língua, se a gente alinhou as nossas expectativas, não é verdade? Deixe suas dúvidas nos comentários. Por quê? Isso foi uma aula teórica, certo? E quando a gente está teorizando sobre algum assunto, quando a gente está refletindo sobre algum assunto, inevitavelmente surgem dúvidas. E nós estamos aqui para a gente ter uma conversa. Então, a gente precisa ter essa troca. Não é um webinário onde eu estou aqui sentada explicando para você tudo aquilo que é ou que não é. É uma troca. A gente precisa disso, a gente precisa desse tipo de conexão para tudo isso funcionar. O link para as próximas aulas de hoje já estão disponíveis aqui, ó, na descrição do vídeo, aqui embaixo. E nós nos vemos na live de amanhã. Na live de amanhã eu vou responder as suas dúvidas, essas mesmas dúvidas que você deixou aqui nos comentários, e a gente vai conversar. Então estaremos ao vivo, eu vou te mandar o link para a live, fica tranquilo, ele vai chegar por e-mail ou então no nosso grupo do Telegram, você vai ter acesso a ele. E depois dessa live Tira Dúvidas, nós vamos ter uma meditação guiada. Então eu vou conduzir essa meditação e nós vamos meditar juntas. Uma meditação de limpeza energética e de nutrição, para a gente elevar o nível da nossa conversa, tá bom? Nos vemos amanhã. Aproveite as aulas de hoje.